Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias neste momento. Chegou o momento da nossa reflexão na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do versículo 5 até o 9. Efésios, capítulo 6, versículo 5 até o 9. A palavra do Senhor diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja escravo, ou quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Senhor, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui, muito obrigado pela leitura da Tua palavra e a oportunidade que nós temos de nos debruçar diante da Tua palavra para refletirmos e extrair princípios, aprendizagens preciosas para as nossas vidas, para a nossa família. Senhor, que o Senhor nos abençoe agora e que possamos tirar proveito, Senhor, deste momento muito especial. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu pastoreava no Paranoá, assim que eu cheguei naquela cidade, eu cheguei com a Adel e os dois meninos com o projeto de começar um trabalho ali, que hoje é a igreja do Paranoá. Realmente era muito complicado. Se lá no Paranoá era violento, imagina, não é? Naquela época, agora também é a mesma coisa, não mudou. E nós fomos morar numa casa e logo mais na frente da nossa casa tinha um senhor, um moço, um jovem, era um recém-casado, e o pessoal falava que ele era muito perigoso lá na região, e era mesmo perigoso. E um dia eu estava meditando lá na área da minha casa, na garagem, a sala é bem pertinho da garagem, quase que... E eu senti vontade de chamar ele para conversar, falar de Jesus para ele. E eu chamei, e ele foi e sentou, e eu falei, eu quero falar um pouco de Jesus para você. E ele disse, pode falar, pois não. E eu comecei a falar de Jesus para aquele homem. E em dado momento eu disse para ele, eu vou à cozinha, vou tomar uma água. E ele disse, mas você não tem medo? Você acha que suas coisas vão estar aqui quando você chegar? E eu pensei, e realmente eu vi que o Espírito Santo estava ali atuando de uma forma. Eu falei, com certeza que as coisas vão estar aqui, porque se ninguém nunca confiou em você, eu confio em você, eu dou o meu voto de confiança. Eu vou sim tomar a minha água e você vai ficar aqui tomando conta das minhas coisas aqui. E quando eu chegar, você vai estar aqui. Aí eu fui lá, ainda perguntei, você quer que eu traga uma água para você? E ele disse que não. Eu fui e demorei um pouquinho de propósito. E quando eu cheguei, lá estava ele. Ele não tinha levado minhas coisas, nessa época era videocassete, aquelas coisas. Ele falou, você não tem medo de eu levar esse videocassete e não sei o que mais? E ele estava lá e eu continuei falando de Jesus para ele. E esse moço ficou meu discípulo até quando eu vim para cá. Ele era meu discípulo, é como se fosse um filho. Ele levou a família para a igreja, ele se converteu ao Evangelho, realmente, e tudo que ele fazia, agora que ele parou, mas ele não fazia nada sem me consultar. Ele se tornou meu discípulo, e assim que ele foi com a família para a igreja, ficou difícil para ele, né, porque ele mais mexer com alheio, e ele ficou complicado, ele foi conversar comigo, falei, eu preciso de um trabalho, mas como é que eu vou trabalhar agora?
Antes de continuar, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu estou contando essa história aqui dele, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Esse manual nos orienta a forma digna de andar da vocação que fomos chamados. Nos orienta que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Nós andarmos dignos, nós fomos chamados, não é? Para ser servos do Senhor. Então, esse manual nos orienta como nós devemos nos portar, como nós devemos caminhar. E outro versículo-chave para nós entendermos é o versículo 5, é o capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vocês precisam encher do Espírito Santo, porque ele vai falar agora de relacionamento de marido e esposa, de filhos e pais e patrões e empregados. Se eles não tiverem cheios do Espírito Santo, se não for pelo Espírito Santo, eles não vão conseguir. Da mesma forma que nós também não vamos conseguir ter um relacionamento bom entre marido e mulher, entre pai e filho, entre patrão e empregado, se nós não tivermos na presença de Deus e cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir da forma que agrade ao Senhor. Veja bem, um homem que não estiver cheio do Espírito Santo, não tem como ele se submeter a Cristo e amar a esposa, não é? Como Cristo amou a igreja. Da mesma forma, filhos, se não tiverem cheios do Espírito Santo, não estiverem na presença de Deus, eles não vão conseguir ser submissos aos pais, obedecer aos pais e honrarem os pais. Então ele está falando aqui de uma comunidade de servos de Deus, assim como nós, uma família. Ele está falando para a família de Deus. Pais, se não tiver cheio do Espírito Santo, eles não vão educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, não vão disciplinar da forma certa, de acordo, não é, com a vontade do Senhor. Empregados, eles não vão obedecer os seus senhores, não vão ser íntegros ali, não vão trabalhar, não vão produzir da forma certa, não é? Vão ficar ali esperando o patrão virar o rosto para ele dar um nó cego. Na minha época chamava nó cego, quando eu trabalhava nas empresas. Não sei se agora é assim, mas se ele estiver cheio do Espírito Santo, não tem como. Seria uma contradição. Patrões também, cheios do Espírito Santo, eles vão abençoar os seus empregados com um salário melhor, vão respeitar, vão amar, vão cuidar, vão preocupar, porque eles estão cheios do Espírito Santo. O segredo é ser cheio do Espírito Santo. Antes de Paulo falar sobre esses relacionamentos familiares, social, ele fala: não embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há destruição de lares, e perca de emprego e todo tipo de coisa ruim. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Na época de Paulo, irmãos, a situação de escravos era muito triste, era muito forte, porque o escravo, ele não era nada, ele era torturado, ele tinha olhos furados, dentes arrancados, ele era um instrumento de trabalho, era apenas uma ferramenta viva. Então, quando ele não prestava mais para nada, eles não era útil, eles deixavam ele para morrer. Se ele adoecesse, deixavam ele para morrer, ele não era útil. Mas se envelhecesse, ele era jogado, porque ele não produzia, ele ia dar era trabalho. Era uma herança, ele era vendido como uma ferramenta, como um animal, e era herança que os pais deixavam para os filhos. Escravo era menos que nada, e eles sofriam muito. Isso significa o quê, irmãos? Que o cristianismo provocou uma revolução moral e espiritual de uma forma tremenda. Essa sociedade, o pai mandava sobre o filho, tinha direito entre a vida e a morte do filho. O patrão tinha direito sobre a vida do escravo e fazia o que queria com o escravo. Agora vem o evangelho dizendo que eles agora são irmãos e que eles devem ter um respeito recíproco e devem tratar. A mulher também tinha pouca significância, mas o Senhor disse: olha, Paulo, disse, inspirado pelo Senhor: vocês amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vocês assim devem amar as esposas de vocês, cuidar, respeitar. Assim como eu amei, assim como eu amo, eu cuido da minha igreja, vocês amem as suas esposas. Então, isso é uma revolução espiritual, uma revolução ética, uma revolução moral
tremenda em meio à sociedade. Era um grupo realmente totalmente diferente, não é, que não tinha nada de preconceito, de racismo, de coisas dessa natureza, de machismo. Era realmente uma sociedade do Senhor. Irmãos, entrando no texto, então, o que nós vamos falar agora é sobre patrões e empregados. O dever dos empregados em relação aos patrões e o dever dos patrões em relação aos empregados, na orientação de Paulo. Qual é o dever dos empregados em relação aos seus patrões? Vamos começar com o dever dos empregados. Eu não vou falar escravo ou servo, porque hoje mudou, como eu já disse para vocês, não é? E isso é interpretar a palavra de Deus, irmãos. Interpretar a Bíblia é você interpretar da forma que foi lá e trazer para os nossos dias e aplicar nos nossos dias, porque a Bíblia de fato é viva. Então eu estou aqui interpretando texto vivo. Então nós vamos ver do jeito que era, como era e como é agora. Então agora é patrão e empregado. Então o que nós precisamos ver é o dever dos empregados em relação aos patrões. Isso está do versículo 5 até o versículo 8. Qual é o dever dos empregados, então? Primeiro, é obediência. Olha o verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor. Vocês obedeçam a vossos senhores. E agora uma alegria para os servos, porque os senhores aqui eram também irmãos. Então vocês obedeçam os seus senhores. No nosso caso, obedecer o patrão. Às vezes o patrão não é evangélico, não pertence à igreja, mas hoje ele não tortura, ele não arranca dente, ele não tem domínio sobre o empregado. Então, é a mesma coisa. O empregado tem sim que obedecer. E obedecer, vocês sabem, é fazer o trabalho que ele deve fazer. Ele deve fazer o trabalho, ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem que fazer mais do que isso. Então, obedecer é exatamente isso. Na família, o chefe é o pai, mas no trabalho, o chefe é o patrão. O chefe é o patrão. O empregado faz o seu trabalho como se estivesse fazendo para Cristo. E, de fato, ele está fazendo. Ele está fazendo como se fosse para Cristo. Sabe por quê? Porque a obediência dos empregados tem duas esferas, a terrena e a celestial. Ou seja, quando o empregado está obedecendo ao patrão, ele está obedecendo na esfera terrena, aquele patrão, e está também, ao mesmo tempo, obedecendo ao Senhor. Vamos ver isso no versículo 5? Leia comigo, olha. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor, no caso, segundo a carne. Por que segundo a carne? É porque esse servo agora ele tem dois senhores. Quando ele fala segundo a carne, é o homem feito de carne, é o Senhor dele feito de carne. Então você obedeça o vosso Senhor segundo a carne. Essa é a obediência terrena. Mas continue lendo. Com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Agora já passa para a esfera celestial. Então, quando ele obedece o Senhor dele, ele está obedecendo a Cristo, porque o Senhor ordena, é ordem do Senhor que os empregados obedeçam os seus patrões. Para o crente não existe dicotomia entre o secular e o sagrado. Essa é a questão. Não existe uma separação entre trabalho secular e trabalho na igreja. Deixa eu dizer um negócio para vocês. A empresa é uma extensão da igreja. A empresa que você trabalha é uma extensão da igreja. Você adora o Senhor, você louva o Senhor aqui. Tudo que você faz agora, o Senhor aceita como uma liturgia, como um louvor, como uma adoração. Seu trabalho ali, você está adorando a Deus, você está trabalhando, fazendo qualquer tipo de trabalho. Você está com a vassoura na mão, está ali adorando a Deus. Deus aceita isso aí como uma adoração a Ele. Tudo agora você... Não existe, eu repito, essa separação. Ah, não. Eu estou na igreja, então ali é reverência, aquele negócio todo, mas quando eu chego na empresa, não. Aí, segunda-feira, eu chego na empresa, aí eu vou dar meus nós cegos, eu vou levar, né, o que eu puder aqui, alguma coisinha aqui, que tem uma caneta, um negócio aqui, enfim, o patrão, vou ver se ele não tá olhando, que eu vou começar a trabalhar só quando ele estiver olhando e tudo mais, e vou ter essa vantagem e outra mais. Isso não faz sentido, porque nós não temos essa dicotomia.
Nós somos uma coisa só. A adoração, nós saímos daqui, vamos para casa, e tudo que nós fazemos é uma adoração, irmãos. Esse negócio de crente nó cego, crente que não trabalha direito, isso é coisa séria. Para o crente realizar um trabalho é, antes de tudo, um culto a Deus, é uma liturgia. Não sei quantos aqui são funcionários, temos funcionário, temos patrão, mas saiba disso, não importa que tipo de patrão você tem. Você está trabalhando é para Jesus, é para Deus em primeiro lugar, não é para Ele. E olha que, se o seu patrão é ruim, paga um salário de miséria, e se você for um funcionário de destaque, você produz, você é o último a sair, o primeiro a chegar, você é íntegro, logo, logo ele está nas suas mãos. Ele vai perder você, por que ele vai perder você? Ele é louco de perder você? Se você é o melhor funcionário, se você é o que produz, ele não é ambicioso, ele não quer ganhar, ele não quer ter uma empresa organizada, como é que ele vai perder você? Então, daqui a pouco, quem dita as regras, a gente precisa ser inteligente. Quem dita as regras é você, porque ele passa a precisar de você, talvez mais do que você precisa dele. De repente, você tem uma proposta de emprego, e seria uma tragédia você sair daquela empresa, porque você é um exemplo, você ensina o pessoal a ser íntegro também, a produzir também como você está produzindo. Ele confia em você completamente. Eu conversando com o presbítero Marcos, aquele dia que nós fomos lá naquela chácara bonita lá, e ele estava me falando, olha, o dono aqui, eu trabalho com ele há algum tempo, eu tenho a chave aqui da casa, tem a senha dele. E engraçado que a Adel também, quando ela trabalhava no trabalho dela, ela tinha a senha do cartão da patroa dela, e ela que comprava as coisas. Vai lá na farmácia e compra um negócio para mim lá, e você tem a senha. Ela tinha a senha do cartão principal da patroa dela. Então, irmãos, é assim, sabe? E a pessoa, ele vai ali crescendo, e é dessa forma, e ali é um culto, e o trabalho fica prazeroso, fica alegre, e é bom, e é gostoso ali, e ele começa a sentir prazer, assim como ele sente na igreja, ele começa a adorar a Deus ali no trabalho dele. O trabalho, por mais cansativo, por mais miudinho que seja, simples, começa a ficar maravilhoso, se ele fizer seguir as orientações do Senhor. Mas além da obediência, o empregado deve trabalhar com respeito e prontidão. Respeito e prontidão. O versículo 5 diz assim, com temor e tremor. Temor e tremor, que Paulo está dizendo aqui, não é você ficar tremendo, morrendo de medo do patrão. Até porque ele está falando para patrões crentes, os patrões da igreja lá não ia torturar, não ia fazer isso. O temor e tremor aqui é se referindo a Deus. Temor e tremor é reverência e humildade diante de Deus. Você está ali diante de Deus, está servindo aquele homem ali, trabalhando ali, mas você está servindo em primeiro lugar a Deus. Como eu posso ser uma bênção na igreja e um cego ou um nó cego no trabalho? Como eu posso ser uma bênção? Como é que eu vou conciliar essas duas coisas? Eu sou uma bênção na igreja, irmão, é uma bênção, mas no trabalho essas duas coisas não casam bem. No trabalho ele dá nó cego, ele é furão, ele não tem compromisso, ele chega sempre atrasado, ele é o primeiro a sair, fica louco que dê 5 horas para ele sair, deixa as coisas bagunçadas, e na igreja ele é uma bênção. Então essas duas coisas, irmãos, realmente esquisito. E lembrando também que enrolar no trabalho é furto, né? Você dar nó cego no trabalho é furto, porque você está furtando aquele tempo de trabalho que você ia trabalhar. E lá no 8º mandamento diz, não furtarás. Então, irmãos, é realmente sério. Outro dever dos empregados é a sinceridade de coração. Olha o versículo 5 e depois nós vamos ver o 6. Ele diz assim no versículo 5, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Isso nós já vimos. Obedecer como? Com temor e tremor, já vimos. Agora, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, você trabalhar numa empresa com sinceridade de coração é sem fingimento, é sendo você mesmo,
sem fingir, sem dar nó cego, sem enganar, é com sinceridade de coração que você precisa desenvolver o seu trabalho. Olha o versículo 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando ele fala assim, não servindo à vista como para agradar a homens, é exatamente isso. Eu trabalho só quando o patrão está vendo. Só quando ele está olhando, então eu me esforço para dizer que eu sou um trabalhador, mas quando ele vira as costas, eu já não produzo. Acontece, irmãos, o seguinte, que a minha obediência não pode depender de algo externo, mas ela deve brotar do coração. Eu não obedeço por algum fator externo, porque tem alguém olhando e tudo mais, mas isso brota do coração. A obediência brota do coração. E quando eu falo do coração, coração não é essa bola de carne. Coração é a minha alma, eu sou obediente de alma, é o meu pensamento, é o meu ser. Então eu sou obediente. Eu sou uma obediência ambulante, eu produzo obediência. Então eu estou no trabalho ali, se o meu coração é sincero, não importa, não interessa, eu produzo obediência. É como um pé de laranja. O pé de laranja ele é uma laranjeira, ele produz laranja normalmente, ele não tem como produzir outra coisa porque ele produz laranja. Se eu tenho o coração obediente, eu produzo obediência. Não existe, não precisa de ser vigiado, não tem desse negócio. Porque eu sou uma obediência ambulante. Isso é sinceridade de coração no original. Servir de coração é servir com espontaneidade e voluntariedade. Espontaneidade e voluntariedade. Olha o que diz o versículo 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homem. Esse servir de boa vontade, irmãos, aqui significa servir com alegria prazerosa. É servir, é trabalhar, fazer o serviço com uma alegria prazerosa. É isso que eu digo para vocês, é isso que torna o trabalho prazeroso, independente do trabalho. A pessoa está ali com o coração alegre, está servindo a Deus de coração, ou servindo, fazendo aquele trabalho, ele está cantarolando. Então, a alegria envolve o coração dele. Muitos crentes não conseguem trabalhar com o coração grato e alegre. Ele, seja trabalho na igreja, trabalho secular, em qualquer lugar que seja, ele trabalha ali carrancudo, se sentindo injustiçado, ele não consegue ter um coração grato, um coração alegre, ele não entende que ele está fazendo para o Senhor Jesus, não é para homens. E ele fica pensando, eu preciso ver, alguém precisa ver o que eu estou fazendo, e ninguém está vendo, ninguém está reconhecendo o meu trabalho. Nós trabalhamos não é para ser reconhecido pelos homens. Se nós trabalharmos para ser reconhecido pelos homens, nós já recebemos a nossa recompensa, quando os homens nos elogiam e outras coisas mais. Eu estou dizendo que o trabalho não é só na igreja, nosso trabalho é um trabalho só. Então, João Calvino fala sobre isso, que não existe essa dicotomia sobre o trabalho na igreja e o trabalho lá fora. Então, você tem que ter alegria no seu trabalho, não é com o coração ingrato, dizendo, eu estou sendo injustiçado, eu estou fazendo e as pessoas não estão vendo, não estão fazendo comigo, e eu que tenho que fazer o que estou fazendo, encabrunhado, indignado, e ele fica daquela forma ali, ele não louva a Deus, ele não produz, ele não agrada a Deus, e ele passa mal. Não é, queridos, fique alegre, sirva ao Senhor de alegria, com alegria, sabendo que aquilo ali também faz parte, é um culto a Deus. Agora veja bem que coisa interessante, porque no 5º ponto aqui, no verso 8 diz o seguinte, certo de que a recompensa virá do Senhor. A recompensa de fato é do Senhor. Quando eu estou falando isso para vocês aqui, eu não estou criando na cabeça não, está no versículo 8, que a recompensa vem do Senhor, que você trabalha para o Senhor. Se não, leia comigo então o versículo 8. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja escravo, ou quer seja servo, quer seja livre. Não é isso que o texto está falando? Que se você trabalhar, você vai receber do Senhor. É do Senhor, e o Senhor vai recompensar você, e a recompensa é aqui na terra e nos céus, é na eternidade e aqui. Aliás, irmãos, todo bem que você fizer voltará para você.
É isso que aquele versículo está dizendo. Olha o versículo de novo no começo. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Então isso voltará para você. Também todo mal que você fizer voltará para você. Está registrado em Colossenses 3, versículo 25. Lá está dizendo que todo mal que você fizer voltará para você. Colossenses 3, versículo 25 diz assim, ó, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. Então, como é que um empregado quer prosperar, quer se dar bem agindo dessa maneira? Se ele está cometendo injustiça, ele vai receber injustiça. Como é que ele acha que se ele pegar um objeto ali, que seja de valor, ele vai prosperar, ele vai se dar bem se ele está cometendo um ato de injustiça? Então não tem jeito. Ele precisa realmente, se ele quer ser feliz, se ele quer prosperar, se ele quer crescer, se ele quer ser uma bênção, ele tem que obedecer o patrão como está obedecendo a Deus, ele trabalhar com alegria, lembrar que a empresa lá onde ele está trabalhando é uma extensão da igreja, e ali ele vai cultuar o Senhor no trabalho que ele está fazendo, e o Senhor vai receber aquilo ali como um culto de adoração. Você escolhe o que semeia, irmãos. É a lei da semeadura, lá em Gálatas 6:7, diz assim, ó, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, irmãos, essa é a parte do empregado. Creio que deu para você fazer uma reflexão e, de repente, mudar, fazer um conserto lá, rever seus conceitos no trabalho. É esse o objetivo, é necessário, essa é a palavra de Deus, e ela tem que surtir efeito nos nossos corações, ela tem que fazer a diferença. Então, essa é a mensagem para os empregados, né? E não só empregados, todos aqueles que prestam serviço, ou dentro da igreja ou fora da igreja. Adore o seu Deus com o seu trabalho. É um talento que Deus te deu, é um trabalho que o Senhor te deu, uma oportunidade, um emprego, Ele abriu a porta, aquilo ali, Ele fica feliz. Você desenvolver aquele talento que Ele te deu, aonde for, aquele trabalho que coube a você, por mais humilde que seja, aquele trabalho coube a você, e o Senhor quer ver a sua alegria, a sua satisfação em executá-lo. Mas muito bem, vamos ver então o dever dos patrões em relação aos seus empregados. Está no versículo 9. E vós, senhores, agora ele virou para os senhores, os patrões, os servos, né, também servos do Senhor. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Veja bem, irmãos, Paulo não ameniza as responsabilidades dos patrões também. Trata de igual modo, porque nosso Deus não faz acepção de pessoa, para ele não existe patrão, empregado, não existe grande e pequeno. Quem é grande diante do Senhor? Não tem nem como medir, o patrão é maior, e não existe, ele trata de igual forma, e ele exorta que da mesma forma o patrão, como ele exortou o servo. Veja como deve ser a conduta do patrão, então. Qual os deveres do patrão? Primeiro, o primeiro dever do patrão é reciprocidade. É reciprocidade. Olha o versículo 9 de novo. E vós, Senhor, de igual modo, a palavra de igual modo, procedei para com eles. Olha que coisa interessante. De igual modo. Isso de igual modo é reciprocidade. O que significa a palavra reciprocidade? Reciprocidade, troca de uma coisa ou atitude por outra idêntica. Vocês vão ter que tratar ele, o empregado de vocês, da mesma forma que vocês são tratados. Vocês querem respeito? Então vocês respeitem. Vocês querem ser tratado bem? Então trate bem. É interessante, irmãos, que ambos, tanto o empregado como o patrão, têm um só alvo. Eles têm só um só alvo. O alvo deles é Cristo. Eles dobram o joelho juntos. Eles oram juntos. Como é que eles oram juntos? São servos do mesmo Senhor, tem o mesmo alvo e vai tratar diferente. Digo isso porque aqui pode ser que tenhamos patrões, não é? Então é da mesma forma. Tudo que nós falamos para o empregado serve para o patrão. De uma outra
ângulo, não é? Porque ele é o patrão, mas ali também ele está adorando a Deus quando ele está cuidando do seu empregado, ele está agradando a Deus, ou então está trazendo injustiça e receberá injustiça também por tratar o seu empregado, o seu descuido do seu empregado. Da mesma forma que você quer que ele te trate bem, trate ele da mesma forma. Para o Senhor, de fato, não há diferença entre pessoa e pessoa, irmãos. Nosso Deus, para Ele não há raça, cor, nação, rico, pobre, patrão, empregado. Então, o primeiro dever do patrão é a reciprocidade. É da mesma forma, de igual modo, vocês vão conduzir dessa forma. Segundo, tem que haver respeitabilidade, deixando as ameaças, está vendo aí? Você não deve ameaçar, ficar gritando com o empregado. Vocês não devem fazer isso. Se vocês querem, eu repito, respeito, vocês respeitem. O problema do trabalho ficaria resolvido se tanto empregado como patrões observassem a palavra de Deus. Se eles se orientassem pela palavra de Deus, com certeza nada disso iria acontecer. Mas vejam isso, irmãos. A verdadeira autoridade não é aquela que impomos pela força, mas aquela que conquistamos pelo exemplo. É pelo exemplo. Não é impondo, não é gritando, não é extrapolando. E o exemplo aqui, a gente precisa dar o exemplo e buscar o exemplo de Cristo. Jesus não gritou nas praças, não falou alto e o mundo inteiro ouviu a sua voz. Ele não precisou gritar, se estribuchar e tudo mais. Então, a melhor maneira de eu adquirir autoridade, eu sendo o exemplo. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: olha, vocês querem ser grandes, querem ser líderes, então faça como eu fiz. Vocês dizem que eu sou o mestre e o Senhor, e eu lavei os pés de vocês, então aprenda isso. Então é isso, irmãos. Se nós queremos autoridade, nós temos que mostrar com o nosso exemplo. É isso que nós temos que fazer. O tratamento respeitoso se faz necessário para eu conquistar o meu espaço. Se eu quero conquistar o meu espaço, eu tenho que tratar os meus liderados com respeito, senão eu não vou conseguir o meu espaço. Antes de você se tornar um líder, precisa aprender a ser servo. O líder é o servo de todos. Olha o que Jesus disse. Ele diz que aquele que quiser ser grande entre os outros deve ser servo de todos. O que quer ser grande entre os outros deve ser servo de todos. E concluindo, queridos, esses são os deveres dos empregados em relação aos seus patrões e dos patrões em relação aos seus empregados. Nós estamos aqui falando de uma lista no nosso manual prático de várias coisas e agora nós estamos tratando dos relacionamentos. Então aqui nós vimos hoje como deve ser o relacionamento. Estamos pregando para o povo de Deus aqui, falando com o povo de Deus, relacionamento entre patrão e empregado, porque na igreja nós temos, assim como tinha, não é, servos e senhor, nós temos patrões e empregados, e é assim, né? Já vimos relacionamento entre pai e filho, marido e mulher, e agora nós concluímos o relacionamento, não a carta, né? Os relacionamentos entre patrão e empregado, amém? Eu gosto sempre de terminar com uma oração, os irmãos ficarem em pé para eles reanimarem e orar e pedindo a Deus, porque sempre, irmãos, uma pregação é uma exortação para nós e o Senhor precisa nos ajudar a cumprir. Senhor, nos ensina a ser servos. Senhor, que possamos fazer os nossos trabalhos, Senhor Deus, com prazer, com alegria de coração, Senhor, com coração grato. Ó Deus, nós que trabalhamos, prestamos serviço, Senhor, possamos ser íntegros, possamos, ó Deus, respeitar os nossos patrões, Senhor, e os patrões também possam tratar de igual modo os seus empregados, aqueles que prestam serviço, tratar com respeito, cuidar deles, cuidar com dignidade. Ó Senhor, essa parte do relacionamento entre patrões e empregados, que o Senhor nos abençoe, nos oriente e nos capacite, Senhor, a desenvolver um trabalho que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.